Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador! Estamos aqui com a doutora Samantha N. Bastos, psicóloga comportamental, pós-graduada em Psicologia e Dependência Química, e eu já, para esse segundo bloco, já inicio o programa com uma pergunta sensacional. Adultos e crianças com depressão e ou ansiedade serão adultos depressivos e ou ansiosos? E aí, tem relação, não tem? O que esperar? Tem relação, sim. Quando crianças e adolescentes já têm um perfil de ansiedade e depressão, se ela não for tratada adequadamente, muito possivelmente essas crianças e esses adolescentes se tornarão, sim, adultos depressivos e ansiosos. Então, daí eu posso depreender que não a totalidade, mas parte do que nós vemos hoje de adultos ansiosos e depressivos foram crianças veio lá de trás, que não foram adequadamente ou nem foram tratadas e que chegaram à vida adulta com essa carga. Na maioria das vezes, nem foram tratadas. E você acha que serão pais que poderão influenciar para filhos ansiosos e depressivos? Os pais são os espelhos, né? A gente aprende mais por espelho do que por ouvir o que é certo e o que é errado. Sim. Né? Como que meu pai faz uma coisa e fala para eu fazer outra? O que tá certo? O comportamento dele ou o que ele fala para mim? Uma vez eu vi uma frase que foi muito interessante, que diz assim: o que você faz grita tanto aos meus ouvidos que não consigo ouvir o que você diz. Exatamente. Melhor descrição. Nós somos espelhos. Então não adianta a gente querer cobrar alguma coisa se a gente não dá um exemplo. Deixar claro que muito do que você está passando para o teu filho está condicionando o que ele vai ser enquanto adulto. Né? Quer um exemplo? Pais chegam no consultório, a criança grita muito porque só grita e é agressiva. E aí você para conversar um pouquinho com o pai ou com a mãe, qual é o comportamento do pai e da mãe? Né? A mãe só grita. E aí, quer que a criança não grite? Se para ela é normal? Ela desenvolve esses conceitos, né? E eu te pergunto, tem diferença entre ser ansioso e ter ansiedade? Um trocadilho bom, né? Vou tentar te explicar. Ansioso todos nós somos, tá? O que acontece? Tem um limite bem tênue aí que a gente não pode ultrapassar muito nem para baixo e nem para cima, né? Enquanto essa ansiedade tá normal, tá ok. Um outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Ansiedade é como se fosse uma dor aguda, tá? Você sente a dor, mas essa dor passa. Então você sente o mal-estar da dor, mas essa dor, 2 minutinhos já passou. Tá. E o que é ser ansioso? Ser ansioso é como ter uma dor crônica. Você vive em alerta. Você se acostumou com aquilo. Não são episódios, é mantido. Isso. A ansiedade vai embora, passa, e o ser ansioso está enraizado, está aqui dentro, e você acaba aprendendo a conviver com aquilo, o que não é legal. E agora, seguindo nessa mesma linha, qual a diferença entre tristeza e depressão? Tristeza. Aparentemente os sintomas são iguais, né? Uma angústia no peito, um mal-estar, mas eu sei porque eu tô triste, né? Eu tô triste porque meu namorado terminou comigo, eu tô triste porque eu tô indo mal na escola, mal na faculdade. E a tristeza, ela é passageira, né? Então eu fico triste 1, 2 dias, tenho momentos de distração e ela passou. E a depressão? O que é a depressão?
A depressão são os mesmos sintomas que a tristeza, essa angústia, esse mal-estar, né? Só que é uma coisa contínua, dura dias, semanas e às vezes até meses. E o principal, você não sabe por que você está sentindo aquilo. A tristeza, você sabe, aconteceu isso, por Ela isso tem que um eu tô nexo triste. causal direto, né? A depressão não. Você não sabe, você não tem aquela direção do porquê que está acontecendo. Você só se sente triste sem algo que justifique de forma muito clara. Sim, e aí essa depressão, nós temos vários tipos de depressões aí, né? A mais comum é a depressão recorrente, que é aquela que dura um período ali, você passou. Nossa, teve uma fase da minha vida que eu estava tão ruim, tão para baixo, tinha vontade de fazer nada, não saía, né? E aí você fica aí 1 ano, bom, 2 anos, daqui a pouco ela volta. E ela volta diferente, ela volta mais intensa e dura mais tempo. Tá. Né? Então é importante a gente saber o que a gente está sentindo e procurar ajuda. E agora eu te pergunto como terapeuta, o que é mais difícil de tratar, a ansiedade ou a depressão? Olha, eu falo que tudo começa com a ansiedade, né? A ansiedade é o ingrediente principal da maioria dos transtornos. Tá. Se for falar de um toque, de depressão, de uma psicopatia, tudo começa com uma ansiedade que a gente perdeu a mão ali. Tá. Então não tem o que é mais difícil, ansiedade ou depressão, tem o sentido, cada um sente de uma maneira. Se você pegar um paciente depressivo e um paciente ansioso, como que a gente vai descobrir qual que está em mais sofrimento? Cada um sente de uma maneira. Você consegue conduzir ambos com a mesma tranquilidade? Consigo transitar bem. Você já teve algum paciente que se suicidou? Não, mas eu tenho umas histórias. Eu já tive uma paciente que logo no comecinho, 20 anos atrás, quando eu comecei, recém-formada, até aquele sangue nos olhos, né? Uhum. Né? E a paciente era depressiva, encaminhei para psiquiatra, tomava medicação, mas a coisa não estava demorando para dar uma melhora. Uhum. E aí um belo dia, uma bela noite, acho que era umas 11 horas da noite, o marido dela me ligou que tinha acabado de chegar em casa e que ela estava desmaiada na cama com um monte de medicação em volta dela, que ela tinha tomado as medicações. E que no pouco que ele conseguiu conversar com ela, que queria levá-la ao hospital, ela falou, só saio daqui se a Samantha vier aqui. Eu, sem pensar, chamei meus pais, falei, tô indo ver uma paciente e fui embora. Cheguei até lá e aquilo podia ter dado muito ruim. Muito ruim. Eu não conhecia direito o paciente, eu estava dentro da casa do paciente. Ninguém sabia onde eu estava, eu fui de livre e espontânea vontade. E a hora que eu cheguei, o marido abriu a porta para mim, eu já cheguei perguntando, cadê a fulana? Ele falou, tá deitado na cama, eu já entrei na casa, a hora que eu olhei para ela, ela estava coberta até o pescoço. Nessa hora, caiu minha ficha. Eu não devia estar aqui. Né? Mas eu já tava. Falei, esse cara matou ela e me chamou aqui e vai saber o que vai acontecer comigo, né? E nessa hora eu entrei no quarto, a hora que eu vi ela coberta, eu já tirei a coberta e já... Fulana, você não queria que eu viesse? Então pode levantar, vamos, vou te ajudar a entrar no carro, a gente vai pro hospital, né? E aí ajudei o marido a pôr ela dentro do carro, ele foi pro hospital, eu voltei pra minha casa e assim, faço isso hoje? Posso fazer. Por você, por algum paciente que eu conheço de verdade... que eu sei bem a coisa, mas
Porque você pode ser envolvida numa situação, né? E podia não ser a verdade. Claro. Né? Eles podiam ter caído numa discussão lá, que tinha outros problemas atrás dessa depressão. Eles estavam se separando, enfim. E ele podia ter matado ela e ter me chamado. E aí? Sim. Essa situação do contato, né? É sempre algo que precisa ter muita experiência para tocar, né? Mas assim, hoje todos os meus pacientes têm o número do meu celular e todos os meus pacientes podem me ligar quando eles quiserem. Eles podem me escrever, se eu estiver disponível para atender, eu vou atender. Se eu não estiver com a minha família, se eu não estiver trabalhando, eu vou dar um retorno assim que eu estiver tranquila. Mas eu estou disponível 24 horas por dia. Muito bom. E uma pergunta aqui interessante. Como o adulto inseguro se tornou inseguro? Mas essa pergunta a doutora Samantha vai responder no segundo bloco desse programa. Não saia daí. É 1 minuto. Estamos de volta com a doutora Samantha Iene Bastos, falando sobre atendimento psicológico de crianças e adolescentes. Para você que chegou agora, o programa está sensacional. E agora nós vamos para aquela perguntinha do final do primeiro bloco, em que eu te perguntei como o adulto inseguro se tornou inseguro. A pessoa se torna insegura? Como é que é? Então, essa insegurança começa já na infância e na adolescência. Como que começa? Como que começa, tá? Os pais, né? Os pais com a mania de proteção, de poupar os filhos, acabam criando crianças, adolescentes que acabam se tornando adultos inseguros. Vou te dar um exemplo. Meu filho tem 3, 4 anos, eu mudei para um sobrado e, filho, não vai descer a escada sozinho, espera a mamãe aí em cima que a mamãe desce com você. Ele acaba ficando inseguro em descer esses degraus. Tá, vai para a escola, tem algum problema na escola, com algum amiguinho. Chega em casa chorando, porque meu melhor amigo brigou comigo, não quer mais conversar comigo, não lanchou comigo. A mãe fala, pera aí que eu vou resolver esse problema para você. Aí liga para a mãe do outro amiguinho, ou algum problema na escola, liga na escola, em vez de falar, filho, vai lá, conversa com a tia, né? Resolve o seu problema. Não, eu passo a mão, eu resolvo, eu acabo poupando os meus filhos de se interagirem para resolver seus problemas. Só que isso a gente não faz por mal. Sim. Né? A gente, como pai e mãe, erra muito, mas não erra sabendo que está errando, né? A gente faz para poupar, né? Não querer que sofram, né? Isso. Só que isso lá na frente dá ruim. Por quê? Porque nós não somos eternos. A gente não vai estar aqui até o final para resolver todo o BO, seja um BO de descer uma escada, uma briga com os amiguinhos na rua, um mal entendido na escola ou qualquer outra coisa. Sim, você sabe que eu já na altura do meu 60, eu já estou meio reflexivo, né? Eu lembro sempre de uma frase que diz que educar é a arte de se tornar desnecessário. Exatamente. O que nós pais temos que fazer? Dar as ferramentas para que eles resolvam sozinho.
Ah, aconteceu isso. Tá, tinha alguém perto? Então, ó, amanhã você vai lá, fala com a monitora da escola. Ou vai, chama a diretora, conversa com o amigo, fala que não foi legal o que ele fez. A gente tem que dar as ferramentas, as orientações para que eles resolvam. Agora eu vou partir para um outro caminho no nosso papo. Tá me dando medo. Tá me dando medo, né? Essa é a parte que mais dá medo em todo entrevistado. Que agora nós vamos querer saber um pouco de você. Porque o nosso espectador possa conhecer a doutora Samantha. Samantha, como é que foi escolher psicologia? Como é que caiu essa ficha? Quando que você decidiu? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo decisório na tua vida? Tá, na verdade, desde adolescente eu sempre quis ser psicóloga. Só que eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos. Então, eu trabalhava meio período com meu pai e o outro meio período eu estudava. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde com meu pai, era isso. E aí, quando eu optei de verdade para fazer psicologia, eu tinha que estudar à noite, porque eu tinha que continuar trabalhando. E em Jundiaí não tinha psicologia à noite. Só tinha durante o dia, que era a Faculdade Anchieta. Estou falando aí de 1990 e alguma coisa, tá, né? Tá entregando, hein? Entregando. E aí, não posso fazer, porque é de dia. Uhum. Então tá bom, então vamos optar por outro curso. Fui fazer Direito. Olha que interessante. Fiz 2 anos de Direito. E aí meu pai me chamou e minha irmã também estava fazendo Direito na época. Só que minha irmã chegava em casa empolgada, falando, pai, tem que comprar tal livro, porque não sei o que, isso que lá. E eu, quietinha. Aí meu pai me chamou e falou, Sá, você não tá gostando? Falei, não. Ele falou assim, vamos procurar então, mesmo que seja em outra cidade, aqui por perto. E aí tinha em Itatiba, na USP, Psicologia à Noite. Era um curso novo que estava começando. A duração do curso eram 5 anos e meio, que a grade horária era noturna e tinha as aula todos os sábados, das 7 da manhã a meio-dia. Ele falou, você quer ir? Eu falei, eu quero. Prestei vestibular novamente, passei e fui embora para Itatiba e realmente... Aí se encontrou. Nossa, e a clínica, eu sempre soube que eu queria ser psicóloga clínica e hospitalar, né? E quando eu me formei, eu queria um consultório. E meu pai virou para mim e ele falou assim, eu vou montar um consultório para você, eu vou te bancar durante 3 meses. Depois disso, você vai andar sozinha. E eu tenho muita sorte com meus pacientes até hoje. Meus pacientes, eu falo que são... Eu aprendo mais com eles do que eles comigo, né? E foi assim, teve a colação de grau, no dia seguinte eu estava no consultório. Você gosta dessa atividade de consultório? Isso. Eu amo ouvir, imaginar a dor daquela pessoa e principalmente tem pacientes que chegam para mim que eu com uma queixa mais pesada, assim, mais grave, eu deito na cama e fico, meu Deus, eu preciso ajudar. Qual o caminho que eu vou seguir? Eu preciso tirar ele disso. Uhum. Preciso. É interessante você. E aí eu te pergunto, que é uma pergunta que eu sempre faço para todas as pessoas que militam na área ou da psicologia ou da psiquiatria. Como conciliar a Samantha profissional da Samantha esposa, da Samantha mulher? Como é que você vira essa chavinha? Tem essa chavinha? Tem essa chavinha. Tem, porque em casa eu não sou psicóloga. Sim, e você chega em casa, então você esquece, você deleta a psicóloga. Como é que funciona aí? Porque você acabou de me dizer. Algumas coisas a gente leva, a gente usa. Eu entendo. Né? Você está lá com o teu marido, numa boa, toca o telefone e é um paciente ansioso ou deprimido que está precisando falar com você. Aí eu você viro pro meu marido e falo, aguenta aí que eu tô indo lá no escritório. Dou primeiro acolhida ali. Tá.
e pronto. Depois combino já uma outra consulta, um outro momento pra gente estar conversando. Então, você consegue ter a chavinha. Eu não consigo não acolher. Não, isso é muito bom. Acho que quem está ouvindo está muito feliz de deixar aquele ouvir celular isso. tocando ali e pensar, aconteceu alguma coisa? Não. Eu não digo nem um extremo como esse, mas digamos, tem dias que você deve ter uma rotina pesada de consultório. Tem. Né? Conteúdos densos, Sim. pacientes deprimidos, situações às vezes que são assim inenarráveis, né? Vividas pela pessoa, tudo mais. Como chegar em casa e oi gente, tudo bem? E aí? Eu chego em casa, geralmente quando eu chego em casa minhas filhas vêm me bombardeando de informações. O que aconteceu na escola, não sei o quê. Eu entro em casa, eu faço assim, dá um tempinho pra mamãe. Elas já entendem. Elas já sabem. Você está no processo de virar a chavinha. Exatamente. Que eu preciso desligar, preciso ficar ali uns 10 minutinhos para desligar, para poder dar atenção delas. Então, assim, elas cresceram vendo eu fazer isso, né? Então, elas já sabem que eu entrar e falo, espera um pouquinho, espera só um pouquinho, dá um tempinho. Isso vale para o marido também, claro. Vale. Para eles eu falo assim, não amor. Vale. Então, para ele eu falo, faz janta para mim hoje? Hoje eu estou precisando de um carinho, você cozinha, né? Aí ele já vai abrir o vinho, Isso. aí ele vai, eu sento na frente dele e ele fala, quer conversar agora? Falo, então, tá tudo olha bem, que já interessante, passou. olha que coisa bacana, mas né? é a dinâmica, que parceria, né? Mas é a dinâmica da minha família, né? Cada um tem a sua dinâmica ali. O importante é se conhecerem e falar agora não dá pra gente conversar, dá um tempinho, preciso ficar sozinha. Deixa eu tomar meu banho tranquila, né? Seja pro marido, pros filhos, tá tudo bem. Né, deixa eu voltar pro aterrissar, corpo. né? Deixa eu voltar pro corpo. Voltar para o corpo. Deixa eu de novo sair do lado, deixa eu tirar o jaleco que eu já volto. E eu te pergunto, que conselho que você daria para alguém que pensa em fazer psicologia? Alguém que está nos ouvindo aqui, algum pai, uma mãe que tem um filho ou uma filha que quer fazer psicologia, ou a própria pessoa que pensa em fazer psicologia. Que conselho você que já está há anos nessa área, é uma profissional bem-sucedida, que conselho você daria para essa pessoa que está nos ouvindo? Vai com fé. É uma profissão linda. A gente se doa muito, mas tem muito retorno, você vê, o retorno é muito gratificante, né? E é uma profissão que está crescendo muito. Da pandemia para cá... Explodiu, né? Estourou, né? Então a gente vê que as pessoas estão procurando autoconhecimento, estão procurando ajuda, então se é isso que você quer, vai que dá tudo certo. Dá tudo certo. Para finalizar, pena que já está acabando, olha, quero te agradecer muito. Quem são os seus ídolos dentro da psicologia? Eu gosto muito de comportamental, né? Psicologia comportamental cognitiva. Eu gosto muito de... Como que eu vou dizer? Te apertei, hein, Samanta? O paciente... Na verdade, a gente usa um pouco de todos eles, né? Usa um pouco de Freud, de Lacan, a gente usa um pouquinho de tudo, depende do que apareceu na nossa frente, né? A gente vai... É um prisma, né? Um espectro de cada um, vendo né? o que é melhor para aquele paciente. Sim. Né? O mais importante é o paciente sair da minha consulta melhor do que ele entrou, né? Sim. E a terapia começa quando ele sai. Olha que interessante. Né? A gente conversou, orientei, entendi, acolhi. A hora que ele sai, que ele vai pensar em tudo que aconteceu lá dentro. Vai processar tudo aquilo. E aí, muitas vezes, eles escrevem para mim depois. Lindo. Então, a terapia começa depois do consultório. A terapia, essa eu vou importar essa frase. A terapia começa depois do consultório. Estivemos daqui com essa simpatia, a doutora Samanta Iane Bastos, falando sobre atendimento psicológico de crianças e adolescentes, mitos e verdades. Samanta, muito obrigado, adoramos ter você aqui, eu tenho certeza que enriqueceu muito quem assistiu esse programa. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Muito bem. Canal 25,
ou 525 NET. Você já sabe, é seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.